Olá, somos o Grupo Guerreiros Divinos. Hoje vamos revelar a você como aumentar sua intuição ao máximo e desbloquear uma conexão mais profunda com sua essência espiritual. Se você já teve aquela sensação inexplicável de saber algo antes de acontecer, ou se deseja fortalecer sua percepção para tomar decisões mais acertadas e alinhadas com seu propósito, este vídeo é para você. Mas antes de mergulharmos nesse conhecimento transformador, queremos te convidar a fazer parte dessa jornada. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que pode elevar sua espiritualidade. Compartilhe com quem você sabe que também busca expandir sua consciência e, nos comentários, nos conte, você já teve experiências de intuição tão fortes que mudaram o rumo da sua vida? Queremos saber sua história. E para aprofundar ainda mais seu caminho espiritual, confira os e-books que deixamos na descrição. Eles foram criados para ajudar você a equilibrar sua energia, fortalecer sua conexão interior e despertar seu verdadeiro potencial. Quer fazer parte dos Guerreiros Divinos? Então torne-se um membro no canal e tenha acesso a vídeos antecipados e benefícios exclusivos. Assistir vídeos de espiritualidade acalma sua mente, promove autoconhecimento e, se você assistir antes de dormir, pode até melhorar a qualidade do seu sono, tornando-o mais profundo e restaurador. Agora, vamos juntos desvendar os segredos para expandir sua intuição ao máximo. Em um mundo constantemente bombardeado por informações e opiniões diversas, onde a lógica e a razão são frequentemente elevadas ao patamar de guias supremos, já se permitiu questionar a existência de uma sabedoria mais profunda, uma voz interna e silenciosa que sussurra verdades essenciais, muitas vezes negligenciadas pela mente consciente. Essa voz sutil, frequentemente abafada pelo ritmo frenético do cotidiano e pelas demandas incessantes do mundo exterior, é a sua intuição, um farol interior singular que, ao ser devidamente sintonizado e valorizado, tem o poder de iluminar os caminhos mais intrincados e nebulosos da sua existência, revelando a sabedoria inata que reside no âmago do seu ser. Em nossa busca incessante por respostas e orientações, é comum procurarmos incessantemente fora de nós, em livros, em figuras de autoridade, gurus espirituais ou em conselhos de terceiros, muitas vezes nos esquecendo de que a bússola mais precisa, confiável e genuína já está intrinsecamente conectada ao nosso próprio ser, aguardando para ser ouvida. Ignorar essa bússola interna, essa capacidade inata de percepção, pode ser comparado a aventurar-se em mar aberto sem um mapa confiável, deixando-se à deriva das correntes implacáveis e dos ventos volúveis da vida, perdendo a direção essencial. Imagine por um breve instante a possibilidade real e transformadora de tomar decisões cruciais e cotidianas não apenas com base em dados frios e em análises puramente racionais, mas também impulsionado, pela clareza, pela convicção e pela certeza profunda que emanam de um saber que transcende a mente lógica. Visualize, com a força da sua imaginação, a capacidade expandida de discernir oportunidades valiosas e sutis que permanecem ocultas aos olhos menos atentos, de antecipar desafios e obstáculos com sabedoria e serenidade, e de trilhar um caminho na vida que ressoe em perfeita harmonia com a sua essência mais profunda, com os seus valores mais autênticos e inegociáveis. Essa visão inspiradora não se trata de uma fantasia longínqua ou de um ideal inatingível reservado a poucos iluminados, mas sim da promessa palpável e concreta que se manifesta ao despertar e nutrir a sua intuição como uma força guia. No âmago da busca espiritual, no cerne da espiritualidade genuína, reside a procura incessante por conexão profunda, por um sentido mais amplo para a existência e por uma compreensão cada vez mais aprofundada da nossa jornada humana individual e coletiva. E é precisamente nesse contexto rico e multifacetado que a intuição emerge com notável importância, como uma ferramenta essencial e valiosa, atuando como um elo direto e poderoso com a sabedoria universal, com a fonte inesgotável de conhecimento que permeia e conecta intrinsecamente tudo e todos no universo. Quantas vezes ao longo da sua trajetória pessoal já experimentou aquele ou algo mais, aquela sensação inexplicável e por vezes até misteriosa que o impulsionou de maneira quase irresistível a seguir por um determinado caminho ou, inversamente, a evitar outro, mesmo quando a razão ou a lógica não apresentavam uma justificativa clara e evidente? Talvez tenha sido aquele repentino aperto no peito, um sinal de alerta interno que o advertiu sobre uma situação potencialmente desconfortável ou arriscada, ou quem sabe um lampejo súbito de inspiração criativa que o conduziu de forma surpreendente a uma solução inovadora e eficaz para um problema complexo. Esses momentos singulares,
por vezes descartados levianamente como meras coincidências sem importância ou como simples ou palpites infundados, são, em sua essência, manifestações vívidas e autênticas da sua intuição em plena ação, funcionando como sinais sutis, porém extremamente relevantes, que constantemente tentam orientá-lo, com amor e sabedoria em direção ao seu bem-estar supremo, ao seu crescimento pessoal e, em última instância, ao seu propósito de vida mais elevado e significativo. Desprezar ou negligenciar esses sinais intuitivos, tão valiosos e intrínsecos, é comparável a silenciar deliberadamente um mensageiro de confiança, privando-se de uma orientação essencial e valiosa em sua jornada única e irrepetível. A proposta central aqui é precisamente desvendar os véus ilusórios que muitas vezes obscurecem essa capacidade de percepção inata que todos possuímos, desmistificar concepções equivocadas sobre a intuição e torná-la acessível a cada indivíduo, não como um dom místico ou um privilégio reservado a um seleto grupo de iniciados, mas sim como uma habilidade genuinamente humana e universal, fundamental para o nosso desenvolvimento pleno e que pode ser progressivamente desenvolvida e fortalecida através da incorporação de práticas simples, acessíveis e profundamente eficazes no nosso dia a dia. Convido você a explorar as profundezas inexploradas da sua própria consciência, a aprender a decifrar a linguagem sutil e pessoal da sua intuição e a descobrir por si mesmo, o poder transformador de converter essa ferramenta interior tão valiosa em uma aliada constante e confiável em sua busca por uma vida que seja cada vez mais autêntica, plena de significado, rica em experiências e genuinamente enriquecedora no plano espiritual. Prepare-se com entusiasmo para embarcar em uma empolgante jornada de autodescoberta e expansão da consciência, que a conduzirá a um patamar mais profundo de autoconhecimento e de compreensão lúcida do mundo complexo e fascinante que o rodeia, desvendando progressivamente o potencial ilimitado e muitas vezes adormecido que reside na sabedoria ancestral e sempre presente da sua intuição. No labirinto complexo da vida moderna, somos constantemente bombardeados por um fluxo incessante de informações, estímulos e demandas externas. Em meio a essa tempestade sensorial, torna-se cada vez mais desafiador discernir a voz autêntica da nossa intuição, aquele sussurro interior que nos guia com sabedoria e clareza. A sociedade contemporânea, com sua ênfase exacerbada na racionalidade, na lógica cartesiana e nas soluções baseadas em dados concretos, muitas vezes negligencia, e até mesmo desvaloriza, a importância da intuição como uma ferramenta válida e poderosa de tomada de decisões e de autoconhecimento. Desde a educação formal, que prioriza o desenvolvimento do pensamento linear e analítico, até a cultura popular, que frequentemente ridiculariza ou marginaliza experiências intuitivas como o misticismo ou a superstição, somos condicionados a desconfiar dos nossos instintos e a buscar validação externa para nossas escolhas e percepções. Essa desconexão progressiva com a nossa intuição acarreta uma série de consequências negativas em diversas áreas da vida. No âmbito pessoal, pode gerar sentimentos de insegurança, indecisão crônica, ansiedade e uma sensação persistente de falta de propósito ou direção. Ao ignorarmos a sabedoria intrínseca que reside em nós, tornamo-nos mais vulneráveis a influências externas manipuladoras, a decisões impulsivas baseadas em desejos momentâneos ou pressões sociais, e a um ciclo vicioso de insatisfação e busca incessante por algo que parece sempre faltar. No campo dos relacionamentos, a dificuldade em sintonizar com a intuição pode nos levar a interpretar erroneamente sinais importantes, a nos envolver em dinâmicas tóxicas ou pouco saudáveis, e a perder oportunidades de conexões genuínas e significativas. Profissionalmente, a falta de acesso à intuição pode limitar nossa criatividade, nossa capacidade de inovar e de identificar soluções originais para problemas complexos, além de nos tornar menos resilientes diante de desafios e mudanças inesperadas. No contexto específico da espiritualidade, a intuição assume um papel ainda mais crucial e relevante. A jornada espiritual é, em essência, uma busca por conexão com algo maior do que nós mesmos, uma exploração das profundezas da nossa alma e um anseio por transcender a realidade material e limitada do ego. Nesse percurso íntimo e transformador, a intuição se manifesta como um guia interno confiável, uma bússola que nos orienta em direção ao nosso propósito de vida, aos nossos valores mais elevados e à nossa verdade essencial. Ela nos auxilia a discernir entre o caminho da autenticidade e o da ilusão, entre as vozes do ego e a voz da alma, entre o que nutre a nossa essência e o que nos distancia da nossa verdadeira natureza espiritual.
Sem a sintonia com a intuição, a jornada espiritual pode se tornar árida, confusa e repleta de obstáculos, transformando-se em uma busca externa incessante por respostas que já residem em nosso interior. O problema central que este conteúdo se propõe a abordar é, portanto, a crescente dificuldade que muitos enfrentam em reconhecer, valorizar e desenvolver a sua intuição, especialmente dentro da busca por espiritualidade e autoconhecimento. Vivemos em uma era de excesso de informação e ruído externo, onde a voz da intuição, naturalmente sutil e delicada, é frequentemente abafada e negligenciada. A necessidade urgente, então, reside em resgatar essa capacidade inata, em reaprender a escutar os sinais intuitivos que se manifestam em nosso corpo, mente e espírito, e em cultivar práticas que fortaleçam essa conexão interior. Ao fazê-lo, abrimos as portas para uma vida mais autêntica, significativa e alinhada com o nosso propósito mais elevado, tanto no plano pessoal quanto no espiritual. A promessa é clara: ao desenvolver a intuição, você não apenas tomará decisões mais assertivas e criativas, mas também se conectará com uma fonte inesgotável de sabedoria e orientação interna, transformando sua jornada espiritual em uma experiência mais profunda, rica e plena de significado. Agora que você reconhece a profunda importância da intuição em sua jornada espiritual, que tal expandir ainda mais essa fascinante exploração? Compartilhe suas experiências e insights nos comentários abaixo, e suas vivências e dúvidas são extremamente valiosas para enriquecer nossa crescente comunidade. Sua participação ativa impulsiona a troca de saberes e nos orienta coletivamente rumo a horizontes de aprendizado ainda mais iluminados. Juntos, podemos fortalecer nossa capacidade intuitiva e trilhar caminhos repletos de luz e compreensão. Para desvendar o potencial da intuição e integrá-la de forma consciente em sua jornada espiritual, é fundamental compreender que este não é um processo mágico ou instantâneo, mas sim um cultivo gradual que exige prática, paciência e, acima de tudo, autocompaixão. O primeiro passo crucial reside em criar um espaço interno de silêncio e receptividade, onde a voz sutil da intuição possa emergir sem ser abafada pelo ruído incessante da mente racional e pelas distrações do mundo exterior. Imagine a intuição como uma delicada flor que necessita de um ambiente tranquilo e propício para florescer em toda a sua beleza e potencial. Uma das ferramentas mais eficazes para silenciar a mente e abrir espaço para a intuição é a prática regular da meditação. Ao dedicar alguns minutos diários à meditação, mesmo que sejam breves sessões, você começa a aquietar o diálogo interno constante, reduzindo o fluxo de pensamentos automáticos e permitindo que a sua atenção se volte para o presente momento e para as sensações sutis do seu corpo. Experimente diferentes técnicas de meditação, como a meditação Mindfulness, que foca na atenção plena à respiração e às sensações corporais, ou meditações guiadas que utilizam visualizações e afirmações positivas. Com a prática contínua, você perceberá que se torna mais fácil acessar um estado de calma interior, onde a intuição pode se manifestar com maior clareza e nitidez. Outra prática valiosa é o journaling, ou escrita terapêutica. Reserve um tempo para escrever livremente sobre seus pensamentos, sentimentos, sonhos e intuições, sem se preocupar com a lógica ou a gramática. A escrita facilita a organização das ideias e a identificação de padrões e mensagens intuitivas que podem surgir de forma espontânea. Além de cultivar o silêncio interior, é essencial aprender a prestar atenção aos sinais que o seu corpo envia. A intuição frequentemente se manifesta através de sensações físicas sutis, como um aperto no peito, um frio na barriga, um arrepio na pele ou uma sensação de leveza e bem-estar. Comece a observar essas sensações no seu dia a dia, em diferentes situações e contextos. Perceba como o seu corpo reage diante de diferentes pessoas, lugares e decisões. Por exemplo, se você está considerando aceitar uma nova oportunidade, preste atenção à sua resposta corporal. Você sente uma sensação de entusiasmo e expansão, ou um aperto e desconforto? Aprender a decodificar a linguagem do seu corpo é fundamental para fortalecer a sua conexão com a intuição. Em momentos de dúvida ou indecisão, pare por alguns instantes, respire profundamente e pergunte a si mesmo qual a sensação que essa escolha me traz no corpo. Confie na resposta que surgir, mesmo que ela não seja imediatamente lógica ou racional. Outro aspecto importante no desenvolvimento da intuição é o cultivo da autoconfiança e da permissão para confiar em sua própria sabedoria interior. Muitas vezes, duvidamos da nossa intuição porque fomos condicionados a valorizar apenas o conhecimento racional e objetivo.
É fundamental desconstruir essa crença limitante e reconhecer que a intuição é uma forma válida e poderosa de conhecimento, tão importante quanto a lógica e a razão. Comece a praticar a confiança na sua intuição em situações cotidianas e de baixo risco. Por exemplo, ao escolher um caminho para casa, tente seguir o seu instinto ao invés de usar o GPS. Ao conhecer uma nova pessoa, preste atenção à sua primeira impressão e observe como ela se confirma com o tempo. A cada vez que você segue a sua intuição e obtém resultados positivos, a sua confiança nessa capacidade se fortalece, criando um ciclo virtuoso de autoconfiança e percepção intuitiva cada vez mais apurada. Finalmente, lembre-se que o desenvolvimento da intuição é uma jornada contínua e em constante evolução. Não se frustre se você não perceber resultados imediatos ou se, por vezes, sentir-se confuso ou inseguro. Seja gentil e paciente consigo mesmo, nesse processo. Celebre cada pequena vitória, cada momento de clareza intuitiva e cada vez que você se permitir confiar na sua voz interior. A prática consistente, a abertura para aprender com os erros e acertos, e a autocompaixão são os ingredientes essenciais para nutrir a sua intuição e transformá-la em uma bússola confiável e inspiradora em sua jornada espiritual e em todas as áreas da sua vida. Vivemos em uma era de transformações sem precedentes, um período de fluxos informacionais torrenciais, avanços tecnológicos exponenciais e mudanças sociais e ambientais que se sucedem em ritmo vertiginoso. Navegar por essa complexidade crescente, discernir a verdade em meio à desinformação e tomar decisões assertivas em um cenário tão incerto e volátil tornou-se um desafio central para a humanidade contemporânea. A sensação de sobrecarga, a ansiedade generalizada e a busca incessante por respostas em fontes externas refletem uma carência profunda e a desconexão com a nossa própria bússola interna, com a sabedoria intuitiva que reside em cada um de nós. Em tempos de crise e incerteza, a intuição não é mais um luxo ou um mero complemento ao pensamento racional, mas sim uma ferramenta essencial de sobrevivência e bem-estar. A lógica e a análise, embora valiosas, muitas vezes se mostram insuficientes para lidar com a complexidade e a imprevisibilidade do mundo atual. Dados e informações podem ser manipulados, distorcidos ou simplesmente incompletos, enquanto a intuição, quando cultivada e afinada, oferece um acesso direto a um nível de conhecimento mais profundo e abrangente, que transcende as limitações da mente consciente. Em um mundo inundado de ruído externo, a voz da intuição se apresenta como um sussurro sereno e confiável, capaz de nos guiar com clareza e segurança em meio à confusão e ao caos. A urgência em desenvolver a intuição reside na necessidade premente de resgatarmos o nosso poder pessoal, a nossa capacidade inata de discernimento e de autogovernança. Ao nos reconectarmos com a nossa intuição, deixamos de ser meros espectadores passivos diante dos acontecimentos e nos tornamos agentes ativos na construção da nossa própria realidade. A intuição nos capacita a tomar decisões mais alinhadas com os nossos valores autênticos, a identificar oportunidades que escapam à mente lógica, a antecipar riscos e desafios e a trilhar um caminho que ressoa verdadeiramente com o nosso propósito de vida. Em um mundo que clama por autenticidade, integridade e soluções inovadoras, a intuição se revela como um catalisador essencial para o despertar do potencial humano em sua plenitude. O problema central que enfrentamos atualmente é, portanto, a profunda lacuna existente entre o nosso potencial intuitivo inato e a nossa capacidade real de acessá-lo e utilizá-lo de forma consciente e eficaz. A cultura contemporânea, com sua ênfase excessiva no materialismo, no consumismo e na validação externa, nos distancia cada vez mais da nossa essência interior, abafando a voz da intuição e nos aprisionando em um ciclo vicioso de busca por satisfação e segurança em fontes externas e efêmeras. Essa desconexão com a intuição se manifesta em um crescente sentimento de vazio existencial, em relacionamentos superficiais e insatisfatórios, em carreiras desprovidas de significado e em uma sensação generalizada de falta de propósito e direção. Neste exato momento, em que a humanidade se depara com desafios globais de proporções inéditas, como as mudanças climáticas, as crises sociais e políticas e a crescente polarização ideológica, a necessidade de desenvolver a intuição se torna ainda mais crítica e urgente. Precisamos de novas formas de pensar, de agir e de nos relacionarmos uns com os outros, e a intuição se apresenta como um caminho promissor para a cocriação de um futuro mais harmonioso, sustentável e próspero para todos. Ao cultivarmos a intuição em nível individual e coletivo,
podemos despertar a nossa capacidade de empatia, de compaixão e de colaboração, construindo pontes em vez de muros e encontrando soluções criativas e inovadoras para os desafios que se apresentam. O tempo de resgatar a sabedoria da intuição é agora, para que possamos trilhar juntos um caminho de esperança, transformação e evolução consciente. Para desmistificar a intuição e compreendê-la como uma ferramenta acessível e valiosa em sua jornada espiritual, é crucial estabelecermos alguns conceitos fundamentais. Primeiramente, o que realmente define a intuição? Em essência, a intuição é uma forma de conhecimento direto, imediato, que surge sem a necessidade de raciocínio lógico ou análise consciente. É um saber o que emana de dentro, uma compreensão súbita que se manifesta como uma certeza interna, uma sensação visceral de sim ou não, ou um insight que ilumina uma situação complexa. No contexto da espiritualidade, a intuição é frequentemente vista como a voz da alma, a comunicação direta com a sabedoria divina ou a consciência universal, um canal que nos conecta a uma inteligência superior que transcende a mente racional. Já se perguntou por quê, em certos momentos, você simplesmente sabe algo, mesmo sem conseguir explicar o porquê? Essa é a intuição em ação. É vital distinguirmos a intuição de outros processos mentais com os quais ela pode ser facilmente confundida. A lógica, por exemplo, opera no reino do raciocínio linear, da análise de dados e da busca por evidências concretas. A intuição, por outro lado, pode surgir em situações onde a lógica falha ou não oferece respostas claras. As emoções, por sua vez, são reações intensas a eventos ou pensamentos, muitas vezes carregadas de subjetividade e impulsividade. A intuição, em contraste, tende a ser mais serena, calma e objetiva, mesmo quando lida com questões emocionais. Imagine a diferença entre um medo súbito e paralisante de emoção e a sensação sutil de desconforto ao entrar em um lugar desconhecido de intuição. O desejo também se distingue da intuição. O desejo é o anseio por algo que a mente consciente acredita querer, enquanto a intuição aponta para o que é verdadeiramente benéfico e alinhado com o nosso bem maior, mesmo que isso não corresponda aos nossos desejos momentâneos. Como, então, essa intuição se manifesta em nossa experiência cotidiana? Ela pode se apresentar de diversas formas, e aprender a reconhecer essas manifestações é o primeiro passo para desenvolver a sua sensibilidade intuitiva. Sensações físicas são uma via comum de comunicação intuitiva, um aperto no estômago diante de uma decisão arriscada, um calor no peito ao encontrar alguém especial, ou um arrepio na espinha ao presenciar algo inspirador. Pensamentos repentinos, ideias que surgem do nada ou insights inesperados também são frequentes manifestações da intuição, como um eureka. Os sonhos, com sua linguagem simbólica e metafórica, podem carregar mensagens intuitivas importantes, revelando aspectos ocultos do nosso inconsciente e nos guiando em relação a desafios e oportunidades. A voz interior, aquele sussurro suave que nos aconselha e orienta, é outra forma sutil, porém poderosa, da intuição se expressar. E, finalmente, as primeiras impressões, a sensação imediata que temos ao conhecer uma pessoa ou entrar em um ambiente, podem ser valiosos indicadores intuitivos, revelando informações que a mente consciente ainda não processou. Um fator crucial para o desenvolvimento da intuição é a compreensão de que certos estados mentais podem tanto facilitar quanto bloquear o seu fluxo. O estresse crônico, a ansiedade constante e o excesso de preocupações e ruminações mentais criam uma barreira que dificulta a escuta da voz intuitiva, abafando seus sinais sutis. Da mesma forma, o ceticismo excessivo e a descrença na intuição agem como um filtro mental que impede o reconhecimento e a validação das percepções intuitivas. Por outro lado, estados de calma interior, relaxamento, mindfulness, atenção plena e receptividade criam um ambiente mental propício para a intuição florescer. Imagine tentar ouvir um sussurro em meio a uma tempestade, e é praticamente impossível. Assim também, a mente agitada e turbulenta dificulta a percepção da voz suave da intuição. A prática de técnicas de relaxamento, meditação e mindfulness, portanto, fundamental para criar as condições internas necessárias para o despertar e o fortalecimento da sua intuição. Para cultivar ativamente a sua intuição, algumas práticas podem ser particularmente eficazes. A meditação diária, como mencionado, acalma a mente e aumenta a sua receptividade intuitiva.
O journaling regular, onde você registra seus pensamentos, sonhos e sensações, ajuda a mapear suas experiências intuitivas e a identificar padrões e mensagens recorrentes. Prestar atenção às suas sensações corporais ao longo do dia, aprendendo a reconhecer e interpretar os sinais do seu corpo, fortalece a sua conexão com a intuição somática. Passar tempo na natureza, em ambientes tranquilos e serenos, também contribui para acalmar a mente e despertar a sensibilidade intuitiva, conectando você a um ritmo mais natural e instintivo. Experimente caminhar descalço na grama, observar o céu ou simplesmente sentar-se em silêncio sob uma árvore, e a natureza é um poderoso catalisador da intuição. Desenvolver a intuição é, em última análise, um processo de autoconhecimento e de reconexão consigo mesmo, em um nível mais profundo. Requer prática consistente, paciência e, acima de tudo, a coragem de confiar em sua própria sabedoria interior. Comece com pequenos passos, prestando atenção aos seus instintos em situações cotidianas e de baixo risco. Valide suas percepções intuitivas ao observar os resultados de suas decisões. E lembre-se que a intuição não é uma faculdade infalível, mas sim uma ferramenta poderosa que, quando cultivada e utilizada com discernimento, pode enriquecer sua vida de maneiras surpreendentes, guiando você em direção a um caminho mais autêntico, significativo e espiritualmente pleno. Para verdadeiramente integrar a intuição em sua jornada espiritual, é crucial compreender como aplicá-la de forma prática no seu dia a dia e estar ciente dos desafios que podem surgir ao longo desse caminho. A intuição não é uma faculdade que se desenvolve isoladamente, mas sim uma habilidade que se aprimora com a prática e a aplicação consciente em diversas situações da vida. No contexto da espiritualidade, a intuição pode ser uma bússola valiosa em momentos de oração, meditação e reflexão pessoal, guiando você para insights profundos, respostas a questões existenciais e uma conexão mais íntima com o divino. Imagine, por exemplo, que você está buscando clareza em relação ao seu propósito de vida ou a uma decisão importante em sua jornada espiritual. Em vez de se perder em análises racionais intermináveis ou buscar incessantemente conselhos externos, você pode recorrer à sua intuição como um guia interno. Reserve um tempo para meditar em silêncio, focando sua atenção na pergunta que o inquieta. Permita que as respostas surjam naturalmente, sem forçar ou controlar o processo. Preste atenção às sensações físicas, aos pensamentos repentinos e às imagens mentais que emergem durante a meditação. Anote-os em seu diário espiritual. Com o tempo, você poderá discernir padrões e mensagens intuitivas que oferecem a orientação que você busca. Da mesma forma, durante a oração, abra-se para receber insights intuitivos, além das palavras e intenções conscientes que você expressa. A intuição pode se manifestar como uma compreensão súbita, uma sensação de paz e clareza, ou uma direção inesperada para a sua prece. No entanto, o caminho do desenvolvimento intuitivo nem sempre é linear e isento de obstáculos. Um dos maiores desafios é lidar com a dúvida e o ceticismo da mente racional. A mente lógica, acostumada a operar com base em evidências concretas e raciocínio linear, pode questionar a validade das percepções intuitivas, rotulando-as como meras impressões ou imaginação. Para superar essa barreira, é fundamental cultivar a autoconfiança e a paciência. Comece validando suas intuições em situações de baixo risco e observe os resultados. Por exemplo, se você tiver a intuição de ligar para um amigo que não vê há algum tempo, siga esse impulso e veja o que acontece. Ao comprovar a precisão da sua intuição em pequenas situações, você fortalece a sua confiança e se torna mais receptivo a ela em questões mais importantes. Outro obstáculo comum é o medo de errar ou de tomar decisões equivocadas ao seguir a intuição. O medo pode paralisar a nossa capacidade intuitiva, levando-nos a ignorar os sinais internos e a buscar segurança em fontes externas. Para lidar com o medo, é importante lembrar que a intuição não é infalível e que todos erramos em algum momento. O objetivo não é acertar sempre, mas sim desenvolver a capacidade de ouvir a sua voz interior e tomar decisões com mais autenticidade e alinhamento com a sua verdade. Cultive a autocompaixão e a gentileza consigo mesmo, aprendendo com os erros e celebrando os acertos ao longo do caminho. Além disso, o ruído externo do mundo moderno, com seu excesso de informações, estímulos e distrações, pode abafar a voz sutil da intuição.
Para criar um ambiente propício para a intuição florescer, é essencial reduzir o ruído externo, reservando momentos de silêncio e solitude em sua rotina diária. Desligue as notificações do celular, desconecte-se das redes sociais e busque refúgios tranquilos na natureza ou em espaços de meditação. Ao criar pausas intencionais no fluxo constante de informações, você permite que a sua intuição se manifeste com mais clareza e força. Em resumo, a aplicação prática da intuição na jornada espiritual envolve cultivar o silêncio interior, prestar atenção aos sinais sutis do corpo e da mente, validar as percepções intuitivas em situações cotidianas e superar os obstáculos da dúvida, do medo e do ruído externo. Ao integrar a intuição de forma consciente e consistente em sua vida espiritual, você abre as portas para uma conexão mais profunda com o divino, para insights transformadores e para uma jornada mais autêntica e significativa. A jornada de desenvolvimento da intuição, quando levada a um nível mais profundo, revela-se não apenas como uma ferramenta para decisões cotidianas, mas como um portal para experiências espirituais transformadoras e para um alinhamento mais íntimo com a essência da alma. Em estágios avançados, a intuição transcende a mera percepção de sinais sutis e se manifesta como um fluxo contínuo de sabedoria interior, uma comunicação constante com a inteligência intuitiva que permeia o universo. Neste patamar, a prática intuitiva se integra de forma tão natural à vida que se torna uma bússola interna sempre ativa, guiando cada passo e decisão com clareza e discernimento. Uma estratégia avançada reside em cultivar a intuição não apenas em momentos de necessidade ou dúvida, mas como um estado de presença constante, uma atenção plena direcionada à voz interior em todas as situações. Isso implica refinar a sensibilidade para captar os sinais intuitivos mais sutis e fugazes, aqueles lampejos de insight que podem surgir em meio ao ritmo acelerado do dia a dia. A prática da meditação mindfulness, levada a um nível mais profundo, auxilia nesse processo, treinando a mente a permanecer em um estado de alerta relaxado, receptivo aos influxos intuitivos que emergem do silêncio interior. Outra abordagem avançada envolve a exploração da intuição em contextos espirituais mais profundos, como a prática da contemplação e da conexão com a natureza. Em momentos de contemplação silenciosa, imerso na vastidão da natureza, a mente racional se aquieta e a intuição se expande, permitindo acessar níveis de compreensão que transcendem a lógica linear. Muitas tradições espirituais milenares, como o budismo zen e o misticismo cristão, enfatizam a importância da intuição contemplativa como um caminho para a iluminação e a união com o divino. Um exemplo notável da intuição em níveis avançados pode ser encontrado na vida de líderes espirituais e visionários que, em momentos cruciais da história, foram guiados por insights intuitivos profundos que transformaram o curso de suas vidas e impactaram milhões de pessoas. Pense em figuras como Mahatma Gandhi, cuja intuição o levou a desenvolver a filosofia da resistência não violenta em um contexto de opressão e injustiça social. Ou em Madre Teresa de Calcutá, cuja intuição a impulsionou a dedicar sua vida aos mais pobres e marginalizados, criando um legado de amor e compaixão que ressoa até hoje. Estes exemplos ilustram como a intuição, quando cultivada e confiada, pode se tornar uma força poderosa para o bem, guiando indivíduos a ações corajosas e transformadoras, alinhadas com um propósito maior. Em um contexto mais contemporâneo, podemos observar casos de terapeutas e conselheiros espirituais que utilizam a intuição como uma ferramenta essencial em seu trabalho, auxiliando seus clientes a acessarem suas próprias respostas internas, a superarem bloqueios emocionais e a encontrarem o seu caminho de cura e crescimento. Estudos na área da psicologia transpessoal também validam a importância da intuição em processos de transformação pessoal e expansão da consciência, reconhecendo-a como uma faculdade humana fundamental para o desenvolvimento integral e para a busca de sentido e propósito na vida. Ao contemplarmos estes exemplos e evidências, compreendemos que o desenvolvimento da intuição em níveis avançados não é apenas um aprimoramento pessoal, mas sim um despertar para um potencial humano inexplorado, uma chave para desvendar a sabedoria que reside em nosso interior e para trilharmos um caminho de maior autenticidade, propósito e conexão espiritual. Para solidificar a compreensão da importância da intuição e desmistificar a ideia de que ela se restringe ao domínio do subjetivo ou do místico, é fundamental ancorar este tema em evidências concretas e no respaldo de pesquisas, dados e opiniões de especialistas. Embora a intuição seja frequentemente associada à espiritualidade, sua relevância e impacto transcendem o âmbito religioso, encontrando eco em diversas áreas do conhecimento científico e da experiência humana. Estudos recentes em neurociência, por exemplo,
tem lançado luz sobre os mecanismos cerebrais subjacentes à intuição, revelando que ela não é um mero palpite aleatório, mas sim um processo cognitivo complexo que envolve a integração de informações sensoriais, emocionais e experiências passadas, processadas em grande parte de forma não consciente. Pesquisadores como o neurocientista Antônio Damasio, renomado por seus estudos sobre a relação entre emoção e razão, demonstraram que a intuição desempenha um papel crucial na tomada de decisões, especialmente em situações complexas e ambíguas, onde a análise puramente racional pode ser insuficiente ou paralisante. Em seu livro O Erro de Descartes, Damasio apresenta casos de pacientes com danos em áreas do cérebro responsáveis pelas emoções que, embora mantivessem intactas suas capacidades lógicas, apresentavam grande dificuldade em tomar decisões assertivas na vida cotidiana. Esses estudos sugerem que a intuição, ao integrar informações emocionais e sensoriais de forma rápida e eficiente, nos permite acessar um conhecimento implícito ou valioso, que complementa e enriquece o raciocínio consciente. Dados estatísticos também corroboram a importância da intuição no contexto profissional e empresarial. Uma pesquisa realizada pela consultoria McKinsey com executivos de alto escalão revelou que líderes considerados altamente intuitivos tendem a apresentar melhor desempenho em termos de inovação, tomada de decisões estratégicas e gestão de equipes. Esses líderes descrevem a intuição como uma bússola interna o que os auxilia a navegar em ambientes complexos e incertos, a identificar oportunidades e a antecipar tendências de mercado. No campo da psicologia, Carl Jung, renomado psiquiatra e fundador da psicologia analítica, considerava a intuição como uma das 4 funções psicológicas fundamentais, ao lado do pensamento, sentimento e sensação. Para Jung, a intuição é a função responsável pela percepção do inconsciente, pela apreensão de possibilidades futuras e pela compreensão de significados ocultos e padrões subjacentes à realidade. Ele via a intuição como um caminho essencial para o autoconhecimento, a criatividade e a individuação, o processo de tornar-se quem realmente se é em essência. Em sua obra Tipos Psicológicos, Jung descreve indivíduos com a função intuição dominante como visionários, inovadores e capazes de antecipar o futuro, ressaltando a importância dessa faculdade para o desenvolvimento pessoal e social. No âmbito da espiritualidade, inúmeras figuras proeminentes ao longo da história enfatizaram o papel da intuição como um canal de comunicação com o divino e uma fonte de sabedoria interior. Santa Teresa de Ávila, mística carmelita do século XVI, descrevia a intuição como a voz de Deus que fala à alma, um guia seguro no caminho da fé e da união com o sagrado. Ela enfatizava a importância da oração contemplativa e do silêncio interior para cultivar a receptividade à intuição divina. Anedotas e relatos pessoais também ilustram o poder da intuição em situações reais e transformadoras. Histórias de pessoas que evitaram acidentes, tomaram decisões cruciais ou encontraram soluções criativas para problemas complexos ao seguirem seus instintos intuitivos são abundantes. Um exemplo frequentemente citado é o de cientistas e inventores que tiveram insights intuitivos que levaram a descobertas inovadoras, como o caso de Friedrich Kekulé, que relatou ter tido um sonho com serpentes mordendo a própria cauda, o que o inspirou a formular a estrutura cíclica do benzeno, um marco na química orgânica. Esses relatos, embora de natureza anedótica, ressaltam a importância da intuição como uma faísca criativa e uma fonte de inspiração que pode impulsionar o progresso humano em diversas áreas. A relevância da intuição se manifesta, portanto, em múltiplos níveis, desde a neurociência, que busca desvendar seus mecanismos cerebrais, até a psicologia, que a reconhece como uma função psicológica fundamental, passando pela espiritualidade, que a valoriza como um canal de sabedoria divina, e chegando à experiência cotidiana, onde a intuição se revela como uma ferramenta valiosa para a tomada de decisões, a criatividade e o autoconhecimento. Ao compreendermos a importância da intuição sob essas diversas perspectivas, reconhecemos o seu potencial transformador em nossa jornada espiritual e em todas as dimensões da vida. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada de descoberta intuitiva, prontos para consolidar o aprendizado e transformar o conhecimento em ação. Talvez, ao longo desta exploração, algumas dúvidas ainda persistam: será que a intuição é realmente confiável? Como diferenciar a voz da intuição do ruído do medo ou do desejo? E se eu errar ao seguir minha intuição? Essas indagações são naturais e fazem parte do processo de desenvolvimento intuitivo. É importante lembrar que a intuição não é uma bússola infalível que nos garante o acerto em todas as decisões, mas sim uma ferramenta valiosa que,
quando utilizada com discernimento e autoconsciência, pode enriquecer significativamente nossa vida e nossa jornada espiritual. Um ponto fundamental a ser esclarecido é a distinção entre intuição genuína e outras vozes internas que podem nos confundir. O medo, por exemplo, frequentemente se disfarça de intuição, alertando-nos para perigos imaginários ou projetando cenários negativos no futuro. Já o desejo, por sua vez, pode nos iludir com falsas promessas e nos impulsionar a seguir caminhos que, no fundo, não ressoam com a nossa verdade interior. A intuição autêntica, por outro lado, se manifesta de forma calma, serena e clara, transmitindo uma sensação de certeza interior, mesmo quando a mente lógica não compreende completamente o porquê. É como aquela sensação de simplesmente saber, sem precisar de explicações racionais complexas. Especialistas em inteligência emocional, como Daniel Goleman, autor do best-seller O Inteligência Emocional, destacam a importância da autoconsciência emocional para o desenvolvimento da intuição. Goleman argumenta que ao aprendermos a reconhecer e a nomear as nossas emoções, nos tornamos mais capazes de discernir a intuição genuína dos ruídos emocionais que podem distorcê-la. Estudos indicam que pessoas com alta inteligência emocional tendem a confiar mais em sua intuição e a tomar decisões mais assertivas em diversas áreas da vida. Quanto à questão da confiabilidade da intuição, é importante ter em mente que ela se aprimora com a prática e a experiência. Assim como um músico refina sua habilidade com horas de treino, a nossa sensibilidade intuitiva se fortalece à medida que a exercitamos e a validamos em nosso cotidiano. Pesquisas na área da psicologia cognitiva sugerem que a intuição está relacionada à nossa capacidade de processar informações de forma não consciente, identificando padrões e nuances que escapam à nossa atenção consciente. Nosso cérebro, como um supercomputador, armazena uma vasta quantidade de dados e experiências, e a intuição pode ser uma forma de acessar esse banco de dados interno de maneira rápida e eficiente. Estima-se que cerca de 95% da nossa atividade mental ocorra no nível inconsciente, o que demonstra o vasto potencial de conhecimento e sabedoria que reside além da mente consciente. Ao aprendermos a sintonizar com a nossa intuição, estamos, de certa forma, acessando essa vasta rede de informações inconscientes, ampliando a nossa capacidade de compreensão e discernimento. E mesmo que, por vezes, possamos nos equivocar ao seguir a intuição, esses erros se tornam valiosas oportunidades de aprendizado e refinamento da nossa sensibilidade intuitiva. Como diz o ditado popular, errar é humano, e no caminho do desenvolvimento intuitivo, os erros são degraus que nos impulsionam para um nível mais profundo de autoconhecimento e sabedoria interior. O importante é manter uma atitude de abertura, curiosidade e autocompaixão, permitindo-se aprender com cada experiência e confiar no processo contínuo de despertar e fortalecer a sua intuição. Ao chegarmos ao término desta exploração profunda e reveladora sobre a importância da intuição e os caminhos para desenvolvê-la, é essencial recapitularmos os pontos-chave que iluminaram nossa jornada e definirmos passos concretos para que você possa dar continuidade a essa prática transformadora em sua vida. Lembre-se que a intuição não é um dom mágico reservado a poucos, mas sim uma capacidade inata a todos os seres humanos, uma bússola interna que, quando afinada e cultivada, pode guiar você com sabedoria e clareza em todas as áreas da sua existência, especialmente em sua busca espiritual. Desmistificamos a ideia de que a intuição é algo vago ou puramente subjetivo, demonstrando que ela possui bases neurocientíficas e psicológicas sólidas, além de ser valorizada por diversas tradições espirituais. Ao longo da história, reconhecemos que, em um mundo saturado de informações e ruídos externos, a voz da intuição pode ser facilmente abafada e negligenciada. No entanto, em tempos de incerteza e complexidade crescente, a intuição emerge como uma ferramenta ainda mais valiosa, um farol interior capaz de iluminar caminhos obscuros e de nos conectar com uma sabedoria que transcende a mente racional. Exploramos diversas práticas e técnicas para desenvolver a intuição, desde a meditação e o mindfulness, que acalmam a mente e abrem espaço para a voz interior, até o journaling e a atenção às sensações corporais, que nos ajudam a decodificar a linguagem sutil da intuição. Compreendemos que o desenvolvimento intuitivo é um processo gradual e contínuo, que exige prática consistente, paciência e autocompaixão. E, crucialmente, diferenciamos a intuição genuína de outras vozes internas, como o medo e o desejo, aprendendo a discernir a serenidade e a clareza da intuição autêntica dos ruídos emocionais que podem nos confundir. Agora, o próximo passo fundamental é transformar todo esse conhecimento em ação.
Inicie ou aprofunde sua prática de meditação e mindfulness, reserve diariamente, mesmo que por alguns minutos, um tempo para aquietar a mente e conectar-se com o silêncio interior. Utilize técnicas de meditação guiada ou mindfulness para iniciantes, focando na respiração e nas sensações corporais. A prática regular fortalecerá sua capacidade de silenciar o ruído mental e de ouvir a voz sutil da intuição. Mantenha um diário intuitivo, reserve alguns minutos ao final de cada dia para registrar suas experiências intuitivas, insights, sonhos e sensações. Anote as situações em que você sentiu um ou algo mais, um impulso ou uma certeza interna. Releia suas anotações periodicamente para identificar padrões, mensagens recorrentes e aprimorar sua compreensão da sua própria linguagem intuitiva. Pratique a escuta ativa do seu corpo, ao longo do dia. Preste atenção às sensações físicas que surgem em diferentes situações e ao tomar decisões. Pergunte-se: o que meu corpo está me dizendo sobre isso? Aprenda a reconhecer e a interpretar os sinais sutis do seu corpo como mensagens intuitivas. Confie nas suas primeiras impressões e na sua sabedoria somática. Ao aplicar essas práticas de forma consistente, você começará a perceber os inúmeros benefícios de uma intuição mais desenvolvida em sua jornada espiritual e em sua vida como um todo. Você se sentirá mais conectado com sua essência, mais confiante em suas decisões e mais alinhado com seu propósito de vida. A intuição se tornará uma bússola confiável em seu caminho espiritual, guiando-o em direção a uma conexão mais profunda com o divino, a insights transformadores e a uma vida mais plena de significado, autenticidade e paz interior. E agora, para continuarmos essa conversa inspiradora e fortalecermos nossa comunidade intuitiva, convido você a compartilhar nos comentários abaixo qual o principal insight que você teve ao longo desta jornada de descoberta da intuição e qual o primeiro passo prático que você se compromete a dar a partir de hoje para desenvolver ainda mais essa capacidade inata. Sua participação é fundamental para enriquecer a troca e inspirar outros a trilharem o caminho da intuição. Lembre-se, a jornada intuitiva é uma aventura contínua e fascinante. Confie em sua voz interior, siga a sua intuição e desvende o potencial ilimitado que reside em você. Ao final desta jornada de exploração da intuição, emerge uma compreensão profunda. Desenvolver a intuição não se trata apenas de adquirir uma nova habilidade mental, mas sim de embarcar em uma contínua aventura de autodescoberta, um mergulho nas profundezas do seu ser para resgatar a sabedoria ancestral que reside em você. É reconhecer que, para além da lógica e da razão, existe um universo de conhecimento intuitivo pronto para ser desvendado, uma fonte inesgotável de insights e orientações que pode transformar a sua vida de maneiras que você jamais imaginou. Cultivar a intuição é, em essência, aprender a ouvir o sussurro da sua alma, a sintonizar com a melodia única do seu coração, a confiar na bússola interna que o guia em direção ao seu propósito mais elevado e à sua verdade mais autêntica. É abandonar a ilusão de que as respostas se encontram apenas no mundo exterior e reconhecer que a sabedoria mais profunda e transformadora já habita em seu interior, esperando para ser reconhecida, acolhida e expressa. Lembre-se que a intuição não é um destino a ser alcançado, mas sim uma jornada contínua de aprimoramento e expansão da consciência. A cada passo que você der nesse caminho, a cada momento em que você se permitir silenciar a mente e ouvir a voz da sua intuição, você estará fortalecendo essa conexão interior e abrindo portas para um mundo de possibilidades infinitas. Imagine a sua intuição como uma chama interior, sempre presente, por vezes vibrante, por vezes mais suave, mas jamais extinta. Seu papel é alimentar essa chama, protegê-la dos ventos da dúvida e do ceticismo, e permitir que ela ilumine o seu caminho, dissipando a escuridão da incerteza e guiando você com segurança e confiança em direção ao seu destino. Que a jornada intuitiva seja para você uma fonte constante de inspiração, crescimento e transformação. Que a sabedoria da sua intuição seja a luz que ilumina seus passos, a bússola que orienta suas decisões e a voz que a conecta à sua essência mais profunda e a vastidão do universo espiritual permita-se explorar, experimentar, questionar e confiar na sua intuição, sem medo de errar ou de se desviar do caminho. Lembre-se que cada experiência, cada acerto e cada erro são oportunidades valiosas de aprendizado e de aprimoramento da sua sensibilidade intuitiva. E, acima de tudo, celebre cada pequena vitória, cada momento de clareza intuitiva, cada vez que você se permitir seguir a voz do seu coração.
A jornada da intuição é uma dança contínua entre a mente e o coração, entre a lógica e a intuição, entre o mundo exterior e o seu universo interior. Permita-se dançar essa melodia única e pessoal, e descubra a beleza e a magia de viver uma vida guiada pela sabedoria da sua intuição. E que a chama da intuição, uma vez acesa em seu coração, continue a brilhar intensamente, iluminando não apenas o seu caminho, mas também o caminho daqueles que o cercam, inspirando a todos a despertar para a sabedoria interior que reside em cada ser humano. Continue explorando os temas da espiritualidade, do autoconhecimento e do desenvolvimento da intuição, pois a jornada é infinita e as recompensas são imensuráveis. E não se esqueça de compartilhar suas experiências, insights e dúvidas nos comentários abaixo, para que possamos seguir aprendendo e crescendo juntos nessa fascinante jornada intuitiva. Se este conteúdo fez sentido para você, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para fazer parte dos Guerreiros Divinos. Aqui, estamos sempre compartilhando conhecimento para fortalecer sua espiritualidade e elevar sua energia. Compartilhe esse vídeo com quem também busca expandir sua intuição e se conectar com algo maior. E queremos saber, você já teve alguma experiência marcante de intuição que mudou sua vida? Conta pra gente nos comentários. E para aprofundar ainda mais seu despertar espiritual, confira os e-books que deixamos na descrição. Eles foram feitos para guiar você nessa jornada de transformação. Nos vemos no próximo vídeo.